bom dia! Começamos a nossa semana com um tema novo, falando acerca de arrependimento durante essa semana. Vamos falar de relacionamentos, vamos falar de perdão. Tem muita coisa boa essa semana. Se você quiser acompanhar, se inscreve no canal, ativa o sininho, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de frutos dignos de arrependimento. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8, ele fala, deem frutos dignos de arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Olha só, ele está falando para que a gente venha produzir frutos que realmente mostrem o nosso arrependimento. O que significa isso? Que arrependimento não é só dizer, eu me arrependo, uma palavra da boca para fora, mas você realmente precisa dar frutos daquele arrependimento. Por exemplo, se você se arrependeu de a forma que você tratou alguém, você deve ir até a pessoa pedir desculpa. Se você se arrependeu por ter falado mal de alguém, você deve ir até essa pessoa pedir perdão. Isso seria um fruto digno de arrependimento. E às vezes é tão difícil, não é? Mas realmente é necessário você mostrar que você se arrependeu. E Deus, Ele quer ver esse fruto em você. Porque para Deus não adianta você só dizer, mas realmente onde estão os seus frutos? Os frutos que mostram que você se arrependeu. Se antes você não tinha temor, agora tem, então me mostra como você lidar com as coisas agora. Quando você vê que Deus está te pedindo algo, você já vai lá e faz? Você teme a Deus? Seria mais ou menos isso. Eu posso dizer a você que diversas vezes o Senhor falou comigo para que eu fosse até alguém e pedisse perdão. Até eu já vi uma história do Lucinho, ele contando que o Espírito Santo falou para ele para pedir perdão para 40 pessoas. 40 pessoas, imagina, uma lista. E ele pediu perdão para cada um. Então é muito necessário, até mesmo o jejum que a gente vê em Isaías, no capítulo 58, que é o verdadeiro jejum. Ali a gente entende pela palavra de Deus que o verdadeiro jejum também é um jejum que é acompanhado de atitude. Ou seja, não é só passar fome, mas realmente um coração entregue, voltado para Deus e também atitude. Ou seja, se eu sei que eu tenho algum conflito com alguém e eu fico ali, 2 dias sem comer, mas eu não me levanto, não tomo atitude e não vou lá pedir perdão, do que vai adiantar esse jejum? Deus pode até ver sim o seu esforço, porque Ele considera isso. Ele vê que você está se esforçando. Mas realmente, se você quer, ver o seu jejum ser algo diferente, é você ter uma atitude diante de Deus. Eu já fiz jejum de 3 dias, onde eu me levantei sem Deus me pedir, e eu sabia que em uma farmácia, teve uma vez que eu não conseguia, parecia que a pessoa que me atendia achava que eu tinha algo contra ela. E Deus não me pediu, mas eu mesmo me levantei e falei, não, vou fazer alguma coisa nesse jejum. A mesma coisa é ajudar alguém, servir alguém. Esse é o amor na prática. Não é só dizer que eu amo, mas fazer algo realmente que mostre que eu amo os meus irmãos. Então, onde estão os nossos frutos dignos de arrependimento? A metanoia. O que é metanoia? Metanoia é mudança de mente. E Romanos 12 vai falar. Isso, fica nesse vídeo, não sai. Eu quero te falar algo tão importante, que até a psicanálise com a psicologia, eles explicam que, olha só, que não adianta a pessoa mudar só o comportamento. Por quê? Porque eles perceberam que ao passar do tempo, a pessoa que ela muda só o comportamento, ela muda só os hábitos mas a mente continua a mesma, com o tempo, quando ela é apertada, ela tem as mesmas atitudes de antes. Ou seja, pessoas que não mudam a mente, elas só mudam os hábitos. Ou seja, por exemplo, parei de ser
uma pessoa procrastinadora. Agora toda vez eu concluo aquele livro, eu leio os meus capítulos da Bíblia, eu faço isso. Então, mas só que a minha mente não mudou. Eles explicam, a psicanálise e a psicologia explica que se a mudança que você teve não é na mente, só nos comportamentos, só nos hábitos, eles explicam que nada vai adiantar. Olha só, a psicologia explica que a mudança precisa ser uma mudança que envolve renovação da mente, consciência emocional, novos pensamentos, nova identidade. Uma pessoa que muda por completo, verdadeiramente, ela mudou a identidade, é alguém diferente. E prática constante. E a palavra fala, né? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. E Romanos 12, 2, ele vai falar, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se a mudança que você disse que teve, se o arrependimento que você teve, não, eu era assim, agora eu mudei, mas essa mudança não foi uma mudança profunda na tua mente, seu jeito de pensar, seu jeito, sabe, de lidar com as coisas, o seu estilo de vida na sua mente, sabe? Eu falo pra você que assim, a minha identidade mudou. A minha forma de ver. Hoje, até a Bíblia, eu vejo que eu leio diferente. Depois que eu vi, né, que verdadeiramente, como as escrituras se cumprem, eu vi de uma maneira mais próxima, o quanto aquilo estava se cumprindo na minha vida. E através de algumas experiências, a minha mentalidade mudou. Hoje, antes para mim era difícil acordar cedo. Hoje em dia, estando em casa, eu acordo cedo todos os dias. Todos os dias, menos sábado, né? Sábado é o dia de descanso. A gente descansa lá em casa. Mas a minha mente mudou. E por que esse hábito meu mudou? Eu não me importo mais de acordar cedo todos os dias pra gente orar, pra gente buscar. Porque assim, a minha identidade mudou. Eu entendo que isso me atrasava. Eu entendo que isso não faz parte da minha nova identidade. E isso é comprovado pra mim porque já fazem meses onde eu continuo permanentemente acordando cedo. E aquele sono não me prende mais. Então, se eu tivesse forçado só o comportamento, só o hábito, talvez eu não ia conseguir. Mas a minha mudança foi na minha mente. Esse é o arrependimento verdadeiro. Quando a sua mente ela é renovada pela palavra de Deus. Isso é um arrependimento verdadeiro e é sobre isso que nós vamos falar essa semana. Senhor, eu oro para que cada pessoa que me escuta, ela venha viver um arrependimento verdadeiro, ter frutos dignos de arrependimento. Que o Senhor possa olhar e falar, nossa, está aqui o arrependimento verdadeiro dessa pessoa, onde eu posso derramar sobre ela poder, graça e virtude, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.